o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, amigos do GEAF, tudo bem? Aqui é o Sidney Ferreira, do CELV, e é com muita alegria que estou aqui mais uma vez, atendendo ao convite dos queridos amigos, nessa oportunidade de refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, trazidos até nós por Allan Kardec e pelos espíritos que, junto com ele, trouxeram as obras da codificação que compõem a base da doutrina espírita. Hoje nós estudaremos o tema A Vingança, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que é o capítulo Amai os vossos inimigos, no item 9. Então esse tema, A Vingança, que junto com outros temas, fazem parte do que nós chamamos as paixões e as imperfeições humanas, que todos nós precisamos trabalhar para vencer nessa caminhada em busca da nossa evolução. Então, vamos iniciar o nosso estudo fazendo a leitura de uma página e uma prece. O livro que nós escolhemos, a página que nós faremos para a nossa ambientação, faz parte da coleção de Chico Xavier e Emmanuel, é o livro Caminho, Verdade e Vida, e nós vamos ler o ponto intitulado Coisas Mínimas. Nos diz assim: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, Mestre amigo, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, agradecidos pela oportunidade do estudo e da instrução, tão importantes para nos entendermos e nos compreendermos, Senhor, como espíritos eternos que somos, não vinculados apenas a esta encarnação presente, mas a uma jornada em busca da perfeição e da felicidade que todos nós no íntimo almejamos, Senhor. Para isso, precisamos compreender que temos que deixar para trás as imperfeições que muitas vezes nos prendem às questões materiais e caminhar rumo ao nosso aprimoramento moral, através de corrigir as nossas imperfeições, de aproveitar as inúmeras oportunidades de praticar o bem, o amor, a caridade, tudo que o Senhor nos ensinou através dos seus exemplos. Obrigado, então, Mestre, mais uma vez pela oportunidade. Fica conosco e dê-nos licença para iniciar a nossa reunião de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos e amigas, como disse, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema, a vingança, que, como todos os temas contidos nas obras da codificação, é um tema que remete muito sempre à atualidade, porque
nós estudamos e aprendemos que as obras, a codificação da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita, ele sempre será atemporal. Por quê? Porque nós sempre poderemos analisar esses estudos, cada uma dessas páginas, sobre a ótica de como a humanidade estiver no momento em que estiver sendo estudado. Então, o que nós estudamos hoje, a humanidade hoje, ela é completamente diferente do que era há 160 anos atrás, quando Kardec, junto com a espiritualidade, produziu as obras que compõem a codificação. Então, a realidade naquela época era uma, hoje ela é completamente diferente em todos os aspectos, assim como daqui a mais 160, 200 anos ela vai ser diferente também, mas poderá ser utilizada para ser estudada conforme o momento atual presente. E hoje nós vemos, então, esse tema que é a vingança, que tem muita relevância, como nós vamos ver ao longo do nosso estudo, nos próximos minutos, por ser um tema que acaba mexendo muitas vezes com as imperfeições do espírito e que nos faz seguir por esse caminho que pode nos levar a dores, a sofrimentos e a dificuldades no futuro. Mas vamos seguir então com o nosso estudo. Quando Jesus diz nesse capítulo, amai os vossos inimigos, o que será que Jesus queria dizer com isso? Amai os vossos inimigos. Será que nós devemos amar aquelas pessoas a quem não gostamos, a quem não temos afeição, da mesma forma como nós amamos um filho ou uma pessoa muito querida? Será que é isso? Né? E aí Kardec pergunta então aos espíritos. Ele diz assim, Jesus também disse, amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E aí a espiritualidade responde, é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos vossos inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. Então, quando Jesus diz amai os vossos inimigos, na explicação dos espíritos que responderam a Kardec, isso significa que nós devemos praticar constantemente até que isso se torne um comportamento natural nas nossas vidas, o retribuir o mal com o bem. Né? Nós não temos conhecimento, por exemplo, de Chico Xavier retribuindo o mal com o mal. Chico não era assim. Né? E tantos outros espíritos a quem nós poderíamos usar como exemplo, espíritos de grande envergadura moral que, mesmo sendo atacados, buscavam sempre retribuir o mal com o bem. E é isso que nós devemos buscar. Né? Ao invés de retribuir o mal com o mal, buscar retribuir o mal com o bem, até que a humanidade caminhe, individual e coletivamente, para que nós chegamos a um ponto onde vamos sempre retribuir o bem com o bem. Mas, por enquanto, ainda mais num mundo que muitas vezes é conturbado, né, na vida de relações das pessoas, a busca pela retribuição do mal com o bem, ela acaba sendo um ponto de destaque, mas que cada vez que nós conseguimos agir desta forma, nós estamos beneficiando não só a nós mesmos, como ao próximo, como a coletividade. Tá? E aí Kardec nos diz assim, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, mesmo que alguém nos faça algo que nós não gostamos, a busca pelo retribuir o mal com o bem está justamente nesse ponto. Fazer ao outro aquilo que nós desejaríamos que nos fosse feito, mesmo que o outro fez conosco é algo que nós não tenhamos apreciado.
né? E aí, isso, na verdade, apresenta um resumo de comportamento ideal que engloba não só a questão da vingança, mas outras questões também que estão presentes nesse capítulo, que fala sobre o duelo, que fala sobre o ódio e que fala sobre tantos outros assuntos. E aí nós vamos encontrar nesse tópico, no item 9, né, que fala sobre a vingança, ditado pelo espírito Júlio Olivier, em Paris, 1862, no trecho em que ele nos diz assim, logo no início: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então veja, estas palavras são palavras que estão no Evangelho, né? Na mensagem do companheiro. Então veja, ele diz que esse sentimento não deve fazer vibrar o coração de quem quer que se proclame espírita. E ele chega a tal ponto de ser contrário ao ensinamento do Cristo de perdoar aos vossos inimigos, que quem se nega a perdoar simplesmente chega ao ponto de não ser espírita, não poder se considerar espírita, como também não poder se considerar cristão. Então são palavras fortes que tocam na gente, na nossa maneira de proceder, mas tem o objetivo de nos fazer pensar e de nos fazer refletir sobre esse assunto que é realmente sério e tão presente nas nossas vidas. E aí nós podemos até pensar assim, mas eu não sou assim. Eu não costumo me vingar das pessoas, né? Eu não faria isso. Mas veja, existem aquelas situações de vingança que chamam a atenção e que muitas vezes levam ao nosso pensamento o raciocínio de que nós não fazemos isso porque não agimos conforme aquilo que muitas vezes se destaca como vingança. Então você vê muitas vezes uma pessoa que se vingou da outra e fez uma coisa elaborada, né? Você bateu no meu carro e eu fui lá e te prejudiquei, ou uma pessoa que é prejudicada financeiramente e vai lá, tira a vida do semelhante por vingança. Então existem essas coisas que às vezes acontecem perto de nós e muitas vezes nós vemos nos noticiários, que chamam a atenção por serem atos de vingança que têm um destaque muito grande, negativo, né? E aí nós podemos pensar assim, mas eu não faço esse tipo de coisa, né? Eu não tiraria a vida de ninguém, eu não destruiria alguma coisa de alguém, eu não sou assim. Ok, né? Mas, veja, existem aquelas pequenas vinganças do dia a dia, que muitas vezes passam despercebidas, ou que nós achamos que passam despercebidas, mas que, de forma alguma, são despercebidas por Deus nosso Pai. São aquelas situações de vingança que as pessoas fazem com simples palavras, com ações sorrateiras de alguém que muitas vezes se acha no direito de agir assim por ter sido prejudicado, que é, na verdade, o conceito do ato da vingança, né? A pessoa se sente prejudicada em alguma coisa e acha que, dentro de um conceito de justiça, ela tem o direito de se vingar por aquela situação que acontece. Agora, será que nós temos realmente esse direito?
Será que o sentimento e o significado de justiça, ele tem que ser o olho por olho, dente por dente? Será que a nosso turno, nós também já não fizemos algo nessa vida mesmo, que poderia ter sido objeto de vingança, mas não o foi porque a outra pessoa resolveu por algum motivo não se vingar de nós? Ou se a outra pessoa se vingou de alguma coisa que nós fizemos, será que nós gostamos de ter passado por aquela situação de vingança? Tudo isso são questionamentos que nós levantamos, né, que a doutrina espírita nos leva a refletir e que são questionamentos necessários. E esses questionamentos, eles acabam mexendo com a nossa forma de pensar e isso tem que acontecer. Nós precisamos criar essas provocações dentro de nós, porque senão, dentro das nossas imperfeições, nós temos a tendência a sempre exaltar o erro do outro e a passar um pano no nosso, diminuindo, arrumando justificativas para aquilo que a gente fez, para aquilo que a gente gostaria de fazer, para aquilo que a gente está pensando, quando, na verdade, a gente precisa fazer essas provocações que nos levem a refletir sobre a nossa forma de pensar. Não é isso? Porque senão, se nós não fizermos isso, nós vamos estar caminhando nesse aspecto específico que nós estamos analisando hoje, nós vamos caminhar para aquilo que o companheiro Júlio nos coloca na mensagem, né? Quando ele diz que quem age assim, quem não busca agir como o Mestre Jesus, que estimula ao perdoar aos vossos inimigos, não pode sequer se considerar um cristão. Porque se nós formos buscar, né, os significados dessa palavra, do ser cristão, na essência nós vamos achar que o ser cristão é você agir, conduzir a sua vida conforme os ensinamentos do Cristo. E se você, de forma deliberada, sem o menor esforço em ser diferente, vai de encontro a isso, como você querer se dizer cristão? Então são todas essas situações que nós precisamos analisar nos nossos comportamentos, né? E nós vemos isso muito no dia a dia. Eu gosto sempre de trazer exemplos de situações do dia a dia para nós, né? Nós vivemos numa época onde a comunicação e a tecnologia, né, a tecnologia elevou as possibilidades de comunicação a patamares nunca antes imaginados. Quando nós dizemos que a doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita ele é atemporal, há 160 anos, na época de Kardec, quem imaginaria que hoje você poderia pegar um aparelho, como são os smartphones que todos nós temos, e fazer uma chamada de vídeo com uma outra pessoa que está do outro lado do mundo e conversar com ela como se ela estivesse frente a frente com você, né? Isso aí, eu estou falando de 160 anos atrás, mas é uma coisa que há 15 anos atrás não se imaginava que fosse possível fazer. Não é isso? E hoje já é algo plenamente. E de que forma o estudo da doutrina espírita nos ajuda a entender nesse sentido? Porque é uma realidade. É uma realidade que precisa ser analisada. Então hoje nós vemos as pessoas nas redes sociais e você vê alguém que posta ou comenta alguma coisa que de alguma forma você não gosta ou aquilo te atinge. E aí o que você faz? Você comenta ou você acaba compartilhando aquilo naquele tom ou daquela forma que vá de alguma forma prejudicar a pessoa original. É vingança. Né? Não deixa de ser vingança. Não é porque é algo sutil e que muitas vezes vai passar despercebido que não possa ser classificado de vingança. Porque, na verdade, o seu pensamento, o seu sentimento era o de alguma forma retribuir com o mal que você julga que a outra pessoa te fez. Olha como são provocações interessantes e importantes que nós temos que fazer a nós mesmos. Né? E aí o autor da mensagem, ele nos diz então, nos explica que o sentimento da vingança, ele está quase sempre acompanhado da falsidade e da vileza. Essa palavra que se refere àquelas pessoas que cometem atos vis, atos voltados à vilania, né? Quando você age
com a intenção de agir, mesmo que você esteja passando um pano naquilo como nós falamos. E aí, muitas vezes, aquela pessoa assume uma atitude quase hipócrita, dissimulando aqueles maus sentimentos que sente e acabam estimulando ao revide. E aí, são N exemplos, né? Eu dei a situação do exemplo das redes sociais, mas a gente poderia pensar em N situações onde aquele que se vinga busca muitas vezes caluniar pelas costas, fazer insinuações em voz baixa, espalhar boatos e mentiras, né? Como quem não quer falar mal, dissimular. Você está sendo amigo da outra pessoa a fim de afastar aquela que está provocando aquilo que está te incomodando, né? Ou então atacar aquele de quem você não gosta, de quem você deseja se vingar, criando fatos, né? Sejam falsos ou verdadeiros, da vida dele, da vida da família dele, que muitas vezes nada tem a ver com aquela situação, mas buscando desmerecer ou humilhar aquela pessoa aos olhos do semelhante. Então, isso tudo são ações que a gente sabe que as pessoas tomam e que, na mensagem, agora, o nosso companheiro Júlio, que é o espírito que dá a mensagem, ele nos diz assim num determinado ponto: o covarde que se vinga dessa forma é 1000 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Então, é forte essa colocação dele. E nós precisamos, então, nos lembrar do que nós comentamos acima, né, quando Jesus nos explica sobre o amai os vossos inimigos e o que nós precisamos fazer para desenvolver isso em nós. E se nós pensarmos assim, qual seria a expressão máxima da exemplificação da não vingança e do perdão? E essa pausa, ela foi proposital para que a gente reflita sobre isso, né? E aí eu repito a pergunta: qual seria, se nós buscarmos na nossa mente do que nós já estudamos e de que conhecemos da história, qual seria a expressão máxima da exemplificação da não vingança e do perdão? E aí nós nos lembramos do Mestre Jesus, quando no auge do sofrimento na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Né? Então, se nós temos Jesus, que é o nosso principal modelo e guia de espírito mais evoluído que já esteve entre nós na Terra, se Jesus, no auge de uma situação, sendo atacado de todos os lados e de todas as formas possíveis, ainda assim, ele faz a expressão máxima do retribuir o mal com o bem, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, isso nos leva a essas reflexões sobre a necessidade de nós modificarmos as nossas ações no dia a dia. E de que forma a gente pode fazer isso? Né? Primeiro de tudo, é nós entendermos que existem muitas ações que, às vezes, por ficarem escondidas aos olhos dos homens, elas não ficam aos olhos de Deus. Né? E muitas vezes aquela falta que alguém comete contra nós e que nós temos aquele ímpeto de usar como justificativa para uma ação de vingança pode ser mais leve do que erros que nós mesmos tenhamos cometido no passado breve, muitas vezes nessa própria encarnação ou em outras antigas. Então, nessas reflexões, nós vemos que nós podemos modificar a nossa conduta e, com isso, acabar modificando a conduta do outro também. Porque, na verdade, a verdadeira justiça, a verdadeira e infalível justiça é a justiça de Deus, nosso Pai. E quando eu digo que nós podemos modificar a nossa postura através do esforço e do bom uso do nosso livre-arbítrio, e com isso nós acabarmos por modificar a atitude do semelhante, é onde justamente nós vemos que a não vingança e o perdão são um reflexo direto disso. E isso vale para as nossas relações pessoais, familiares, sociais do dia a dia.
É interessante nós lembrarmos do caso, quem assistiu, quem conhece a vida, né, dele, de Divaldo, e quem teve a oportunidade de assistir o filme de Divaldo, Mensageiro da Paz, teve a oportunidade de ver o caso dele com o padre que o obsidiou por muito tempo, por 400 anos. Divaldo passou ao longo de sua jornada sendo obsidiado por esse companheiro que desejava se vingar de algo ruim que Divaldo havia feito com ele numa encarnação há tanto tempo antes, né? Séculos antes. Então esse padre, ele passou todos esses anos perseguindo e buscando se vingar de Divaldo por conta de um erro que Divaldo cometeu lá atrás. E aí veja que aquela vingança só fez, e a gente vê isso refletido no filme, com que aquele companheiro, aquele espírito, estivesse desgastado. Porque, na verdade, você retribuir o mal com o mal te faz mal. Né? Não vai te provocar, ao contrário do que as pessoas sentem ou pensam, não vai te provocar uma sensação de que a justiça foi feita. Na verdade, você retribuir o mal com o mal não só não vai fazer com que o mal que te foi feito se apague, como vai deixar em você uma mancha ruim, porque você também provocou um mal. E aquilo, no final das contas, não faz bem para ninguém. Então, qual era a postura de Divaldo? Apesar de tudo o que ele recebia daquelas ações daquele companheiro, ele buscava, na verdade, nas suas ações, procurar retribuir o mal com o bem. Até que o processo de obsessão ele se encerra por conta de um fato que é narrado no filme, né? Eu não vou contar aqui, porque quem não viu ainda vale muito assistir, e aí aquele irmão finalmente compreende e resolve seguir a sua jornada, acabando com esse processo de perseguição e de busca pela vingança para Divaldo. E aí nós vemos, trazendo para a nossa realidade, né, quando você sentir dentro de si o desejo de se vingar de alguém, e aí vamos lá, a gente sabe que o espírito não é perfeito, né? Todos nós estamos aqui no dia a dia. E quando alguém faz alguma coisa contra nós que nós não gostamos, aquilo acaba brotando dentro de nós um sentimento muitas vezes negativo. Sentimentos que podem querer estimular raiva, em algumas pessoas até sentimentos um pouco mais intensos, mas se isso acontecer, se brotar dentro de você um sentimento, um desejo de se vingar de alguém por aquilo que alguém te fez, o que você pode fazer? Né? E tem algumas coisas que nós podemos fazer, muito importantes. Em primeiro lugar, refletir. Tentar não ver a situação da pior maneira possível. Isso é uma tendência nossa, uma tendência do ser humano a ver o erro do outro de uma forma muito pior do que os nossos próprios erros. Como nós falamos, a questão do passar um pano quando a falha é nossa. Então, analisar a situação. Alguém errou com você, analisar que aquela pessoa pode não ter tido a intenção de fazer o que fez. Pode ter sido um erro daquela pessoa. Né? E se a pessoa não teve a intenção, por que você vai se vingar intencionalmente de alguém que fez algo contra você sem intenção? É ilógico, é injusto. Né? Considerar também, num outro momento de reflexão, que alguém que erra com você, aquela pessoa pode estar passando por problemas. E que, infelizmente, de uma forma equivocada, a pessoa pode, de repente, ter acabado equivocadamente, né, descontando em você problemas pelos quais ela está passando. Ah, isso é certo? Não é certo. Mas existe um contexto em volta daquilo que foi cometido. Um outro caminho para nossa reflexão, fazer um exercício de qual teria sido a sua atitude diante da mesma situação. Aquilo que levou o outro a errar com você, você no lugar dele, você teria agido diferente? Ou você teria feito a mesma coisa que ele fez? Isso é o desenvolvimento da empatia. Né? Outra reflexão para nós, permitir que o outro repare a sua falta. O nosso orgulho
muitas vezes impede que nós façamos isso, né? Porque nós fomos atingidos ou nos achamos atingidos e o nosso orgulho, o nosso brio, muitas vezes cria uma barreira que impede que o outro, mesmo quando queira, tente reparar a sua falta para conosco. Né? E aí, na essência, nós chegamos de novo às orientações de Jesus. Fazer com o outro aquilo que nós apreciamos que seja feito conosco. O que isso significa na prática? Se eu errei com alguém, eu vou desejar que o outro se vingue de mim? Não, eu gostaria que isso não fosse feito. Então, se alguém errou comigo, vamos tentar desenvolver o não se vingar do outro. Né? Se no limite você não consegue retribuir com o bem, então não retribua. Né? Porque o silêncio, muitas vezes, é um bem que você vai praticar. Né? É a não vingança. Tudo faz parte do processo. Né? Tudo está dentro daquela orientação dos espíritos que compõem o significado do que se entende por caridade, benevolência, indulgência e perdão. Então, procurar ser bom, procurar ser indulgente para com as imperfeições alheias e buscar a prática do perdão. E, por fim, mas longe de ser o menos importante, em todas essas dicas, né, orientações, sugestões de reflexão que nós fizemos, veja, fazendo um resumo, tentar não ver as situações da pior maneira possível, que é uma tendência, analisar a situação, o outro pode não ter tido a intenção de fazer o que fez. Considerar que a pessoa pode ter feito alguma coisa, mas que existe um contexto por trás, ela pode estar passando por problemas e ter te usado como uma válvula de escape, mas mesmo que isso não seja correto, existe um contexto e cabe aí uma grande dose de compreensão. Fazer um exercício de empatia. Qual teria sido a sua atitude diante da situação que motivou o outro a agir da forma como agiu contigo? Né? Permitir que o outro repare a sua falta através de você diminuir um pouco o seu orgulho. Não é? E aí a gente chega a talvez o que seria a orientação mais importante nessas situações em que esses sentimentos negativos brotem dentro de si. A oração. Pedir ajuda a Deus para lidar com a situação. Algo mais ou menos dessa forma. Perdão, meu Deus, ajudai-me a libertar-me desses sentimentos primitivos e negativos que ainda trago dentro de mim. Não os quero, desejo aprender a perdoar agora e sempre. Então, se você se vê diante de uma situação desse tipo, com esses sentimentos relacionados a algo que alguém fez dentro de si, eleve o pensamento a Deus. Peça ajuda a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, porque a ajuda virá. Que seja na forma daqueles bons fluidos que nos são direcionados para nos ajudar a lidar com as situações. A espiritualidade nos ajuda. A ajuda pode não vir da forma como nós desejamos, mas ela virá da forma que nós precisamos para lidar com as situações. Né? Então, nós vamos aí caminhando para a conclusão do nosso estudo, citando, né, a última parte da fala do nosso companheiro, que passa a mensagem, tema do nosso estudo de hoje, quando ele diz assim lá no Evangelho: para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos, todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. E aí nós citamos, né, na conclusão aqui do nosso estudo, a fala lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos assim: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos dizem: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Isso, na verdade, resume tudo, né? Resume tudo o que nós conversamos. E lá no Evangelho nós também encontramos Kardec nos dizendo assim:
Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E essa fala do Evangelho, ela nos toca, né, profundamente, porque é um convite a todas essas reflexões que nós conversamos no nosso estudo de hoje. E aí eu concluo, né, encerro o nosso estudo, antes de nós fazermos a nossa prece, citando a frase, uma das frases que eu mais gosto, de Chico Xavier, que eu considero uma frase que todos nós deveríamos ter por mantra em nossas vidas, que é: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada vez melhor. Né? Então, com essas reflexões, nós vamos encerrando o nosso estudo, agradecendo a todos por estarem aqui, pela atenção, pelo carinho no nosso encontro de hoje, desejando a todos os amigos do GEAF o mais sincero abraço nosso aqui do CELV, e vamos seguindo juntos na nossa caminhada. Então, muito obrigado mais uma vez e vamos fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo. Senhor Jesus, mestre amigo, mais uma vez, amigo querido, elevamos o pensamento a Ti, agradecidos, Senhor, em nossos corações, pela oportunidade bendita dessas reflexões que são tão importantes em nossas vidas. E que nós possamos, mestre, nos esforçar ao máximo para agirmos conforme o Senhor nos ensinou, conforme o Senhor espera de nós, e que possamos assim ser dignos de todo o amparo e de toda a luz que o Senhor nos dedica. E assim, mestre, através desses esforços do dia a dia, em deixarmos para trás o ser humano velho, em busca do ser humano novo, é que nós conseguiremos nos aproximar cada vez mais de Ti e de Deus nosso Pai. Sabemos que a caminhada muitas vezes é difícil e tortuosa, mas tenhamos em mente que a fé nos mostra e nos faz enxergar que mais à frente viveremos momentos melhores do que o hoje e que por isso se faz valioso todo o esforço em suportarmos as dificuldades e as adversidades e buscarmos então em Ti a esperança desse futuro melhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco e dê-nos licença para encerrar a nossa reunião de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, muita paz a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!